Continuando um pouquinho diferente da forma do vídeo, mas ainda dizendo do príncipe planetário, né? Então, Dalamátia foi a capital do planeta Terra há 500 mil anos atrás. A sede central do príncipe planetário se situava na região do Golfo Pérsico daqueles dias, no distrito correspondente à futura Mesopotâmia. Muitas coisas hoje estão atreladas a épocas. Aquela época de regiões já existiam, mas foi tudo escondido. Inclusive o livro de Urântia, né? Pouco se conhece. Quem conhece o livro de Urântia? Eu fiquei conhecendo também não tem muito tempo. Fala do clima da paisagem e tal. Ali já veio o príncipe planetário já veio para mudar a forma, né? Dos 500, quase meio bilhão de pessoas que já existia, né? Seres humanos. E então já veio para ajudar na evolução, né? Então tinha a época um caçador, né? Um pastor, com a esperança de daí em diante se evoluir, transformando-se em um agricultor sedentário e amante da paz. A sede central do príncipe planetário em Urântia era típica desse gênero, de instalação em uma esfera jovem em desenvolvimento. O núcleo estabelecido do príncipe era cidade bastante simples, mas bela, envolvida por uma muralha de 12 metros. Não vê tantos lugares aí que tem muralhas. Então, já desde aquela época, esse centro de cultura do mundo era chamado de Dalamátia, em honra da Ligástia. Não quer dizer que todas as muralhas eram da época também. A cidade estava distribuída em 10 subdivisões, com mansões da sede central dos 10 conselhos do corpo de assessores corpóreos situados no centro dessas subdivisões. No centro mesmo da cidade estava o templo do Pai não visível. O centro administrativo do príncipe e seus adjuntos estavam instalados em 12 salas, agrupadas na proximidade imediata do próprio templo. Templo do Pai não visível, né? Que era tipo assim, era como fosse talvez uma nave, né? Nave-mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, a cidade era subdividida em 12 mansões, tipo Brasília, né? Brasília não fala do Jardim do Éden. E o Jardim do Éden de Adão e Eva também era dessa mesma forma, que veio um tempo depois. Então era tipo uma capital, era a capital do planeta Terra, e então tinha suas de lá que coordenava tudo a evolução. Então já desde aquela época já começou a focar na agricultura e tal. Inclusive, os edifícios da Dalamátia eram todos em um andar, com exceção da sede dos conselhos, que era de 2 andares. O templo central do Pai de Todos, que era pequeno, mas com altura de 3 andares. Então, 500 mil anos atrás já existia edifício de 3 andares. Claro que provavelmente de pedra, era, né, da época, material da época. A cidade apresentava o melhor de tudo que era edificado naqueles dias primitivos, em termos de material de construção. É o que eu falei, tijolos, pouca pedra ou madeira era utilizada. Aliás, então eu falei errado, era pouca pedra. A pedra antes. A construção das casas, a arquitetura das cidades, dos povos da vizinhança foram muito aperfeiçoadas pelo exemplo dado pela Dalamátia. Próximo à sede do príncipe moravam seres humanos de todas as cores e de todos os níveis. Lembro no outro vídeo atrás, falando das cores, né, das raças. E nessas tribos vizinhas foram recrutados os primeiros estudantes da escola do príncipe. Embora essas primeiras escolas de Dalamátia fossem rudimentares, elas proporcionavam tudo o que podia ser feito pelos homens e mulheres daquela idade primitiva. Então tinha a capital, e em volta da capital tinha os moradores. Só que a capital é 150 metros, um exemplo assim de um raio de 150 quilômetros, aliás, né? Mais ou menos 100, 150 quilômetros. Então esse perto não era tão perto assim.
E ali de fora já existia os bilhão de pessoas, né? Claro que não estava tudo ali. O corpo de assessores do corpóreo do príncipe congregava em torno de si, continuamente os indivíduos superiores das tribos vizinhas. Depois de formar e de inspirar esse estudante, enviava de volta como instrutores e líderes dos seus respectivos povos. Então eles ensinavam, pegavam os mais inteligentes da redondeza dos seres humanos, ensinava eles e colocava eles de volta, e eles iam ensinar para outros. É o que era para as religiões fazer com seriedade, né? Não só as religiões, os governos e tal, né? Que saiu tudo da linha. Os primeiros dias do 100, a chegada do corpo de assessores gerou uma impressão profunda, se bem que quase 1000 anos tivesse sido necessário para que as novidades se espalhassem até as terras longínquas. Essas tribos próximas da sede da Mesopotâmia foram tremendamente influenciadas pelo ensinamento e pela conduta dos 100 novos habitantes de Urântia, e muito da vossa mitologia posterior proveio de lendas alteradas desses primeiros dias, quando esses membros do corpo dos assessores do príncipe foram personalizados em Urântia como super-homens. Então esses seres, esses 100 que veio, mais os 100 da Terra, então eles eram super-humanos, muito inteligentes e com novidades, né, com novas tecnologias. Mais um ponto aqui. As tribos que fala aqui são as cidades, né, em volta, né? O obstáculo sério à boa influência, o que eu queria dizer é o seguinte: então esses moradores que vieram, esses 100 moravam dentro dessa cidade, da Lamate, né? E ali ele tinha os núcleos, né? Tinha os departamentos. Eles moravam e tinham os departamentos e trabalhavam lá. Então, bom, daqui a pouco vem outra parte. O obstáculo seria a boa influência desses instrutores extraplanetários e a tendência dos mortais de considerá-los como Deus. Mas a técnica pela qual aparecer a Terra, os 100 de Caligate, 50 homens e 50 mulheres, não recorreram a métodos supranaturais nem manipulações supra-humanas. Entretanto, o corpo de assessores corpóreo era efetivamente supra-humano. Eles começaram a sua missão em Urântia como seres triplo extraordinários. Então eles não usavam os dons deles de outros planetas. Eles usavam o que poderia ser usado, o que poderia ser usado na Terra, dentro da normalidade. Até aí, o príncipe planetário estava fazendo o papel do bem. Fez por quase 300 mil anos. Eles tinham corpos e eram relativamente humanos, pois corporificavam o plasma real da vida de uma das raças humanas, o plasma vital andônico de Urântia. Então eles se tornaram o corpo humano também físico. Então eles se apresentavam como seres humanos também. Esses 100 membros do corpo de assessores do príncipe eram divididos igualmente quanto ao sexo e segundo o seu status mortal anterior. Cada pessoa desse grupo era capaz de tornar-se progenitora de alguma nova ordem de seres físicos, mas eles haviam sido cuidadosamente instruídos a recorrer à geração de progênitos apenas sob certas condições. É costumeiro para o corpo de assessores corpóreos de um príncipe planetário gerar os seus sucessores algum tempo antes de retirar-se do serviço especial planetário. Usualmente isso se dá na época da chegada de Adão e Eva planetários, ou pouco depois. O que quer dizer aqui? Que eles poderiam até procriar filhos, né, mas só quando eles fossem embora antes de Adão e Eva, para deixar a raça deles. E aí, até a chegada de Adão e Eva foram 450 mil anos. Hoje nós temos 38, 40 mil anos da época de Adão. Então, eles não poderiam, mas como teve a rebelião, teve um problema aí no meio da história. Eu estou continuando o áudio, vídeo, para não ficar longo.